Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Lerculam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom a todos. Bem-vindo ao nosso estudo semanal, as paraxás semanais, né? Paraxá quer dizer porção, né? Então, nós estamos aqui mais um sábado que o Eterno nos deu, né? E nós fazemos menção à frase que o Eterno disse para Moshe, né? Que você encontra ela, né, por diversas vezes na Bíblia. Razou el Yom hal Shabbat leikadsou. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. E nós estamos aqui para mais um estudo da Torá ou dos escritos Natzarim, né? Vamos juntar todos os escritos Ketuvim, também os Naviim, né? Os profetas, os escritores, os livros históricos, e vamos para um assunto bastante polêmico, né? Porque você está no canal Perfeita Ordem, né? E aqui nós mostramos o que a palavra diz e o que a religião te ensina. Você está no canal Perfeita Ordem, o meu nome é Gutenberg Moraes e vamos para o estudo. Aproveitando já, né, dá um like aí, se inscreve, compartilha, comenta. Se tiver alguma dúvida, pergunta, né, nós vamos procurar, né, responder na medida do possível. E o assunto hoje é Espírito Santo. Existe o dom de línguas, digamos assim, línguas estranhas, porque quando a gente fala do Espírito Santo, logo vem o dom de línguas. O dom de línguas existe, ele foi instituído pelo nosso Salvador. Será? Ou isso é só pura religião, né? Ou seja, dogma religioso, criação religiosa? Vamos para a palavra e vamos descobrir se realmente, né, o Espírito Santo existe. Eu não sei nem por onde começar, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então a gente vai começar, né, já na gramática e depois eu vou explicar o porquê, certo? E nós vamos para textos onde são bem, né, curiosos. A gente vai mostrar aqui, tá? Temos aqui a gramática em hebraico, certo? Nós temos aqui. O que foi que fizeram? O que foi que fizeram? Eu lembrei até de um texto, né, aqui, que eu vou ter que trazer esse texto, mas eu vou ser bem rápido. Está aqui, Ruah HaKadosh. Ruah HaKadosh. Está aqui em hebraico, está aqui a transliteração. O que é Ruah? Ruah é sopro, né? Ra, artigo definido, do, e Kadosh, separado ou santo. Tudo que é separado se torna santo. Então, baseado nisso aqui, ok? Baseado nisso aqui, nós vamos entrar aqui. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deixa eu achar aqui o negócio aqui sumiu. Tá, já tá ali, né?
E eu procurando aqui, certo? O que foi que aconteceu? Como se introduziu a palavra espírito? Certo? Como foi que se introduziu a palavra espírito nas Bíblias? Como foi? Tá? Espírito, né, nos escritos Netzarim. Nós temos aqui, deixa eu aumentar, tá? Eu espero que vocês enxerguem. Tá? Nós temos aqui 2 textos. Tá? Nós temos Lucas, tá? E temos Isaías. Nas Bíblias normais, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Então está aqui o texto de Gênesis, certo? Esse texto de Gênesis é esse aqui, tá? Esse aqui é o de Lucas, esse que eu li é o de Lucas, que também está em Isaías, né? Porque Yeshua, ele citou o texto de Isaías, porque toda a paraxá semanal, quando eles iam estudar, quando chegava nesse texto na paraxá, ninguém lia, porque ninguém se identificava, né, como o Mashiach, o ungido. E Yeshua, quando ele cita o texto, começa aquele alvoroço. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara aqui? Né? Isso não é o filho de Yosef? Né? De onde ele veio? Não, ele veio de Nazaré. E de Nazaré pode surgir alguma coisa, né? Porque Nazaré foram a gentalha que o Roma mandou para lá, né? Para plantarem, fazer alguma coisa para criar algum imposto, né? Produzir alguma coisa. Então nada era bom lá, nada vinha de bom lá de Nazaré. E Nazaré, você sabe que a palavra Nazaré é rebento, broto, que está lá em Isaías também. E eu vou criar um rebento, eu vou criar um broto, que é Nazaré. Então temos aqui o texto, tá? De Gênesis. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, isso está na linguagem pagã, tá? Deus que andava pelo jardim quando soprava. Tem Bíblias hoje que nem traz a palavra soprava, né? Nem traz. Soprava a brisa no dia do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Aqui nas Bíblias modernas traz a palavra soprava. Já em Gênesis traz a palavra espírito. Quando a gente vai para o hebraico, a palavra é a mesma. Está aqui, leio ruá, porque soprava, está estendida. Leio ruá. Aqui, tá? O lamed, leio ruá. Leio ruá. Quando chega em Lucas e em Isaías, está aqui a palavra ruá. Pode ver que são as 3 letrinhas, certo? As 3 letrinhas, ruá e ruá. Por que em Gênesis ruá é soprava e em Lucas ruá é espírito? Para começar, não existe a palavra espírito no hebraico. Tá? No hebraico bíblico não existe. Tá? É provável que a palavra é ruá. E o ruá significa o quê? Ruá significa sopro. Sopro, tá aqui, sopro. Sopro, vida, mover. Né? Vamos prosseguir? Não. Então descobrimos agora que a palavra espírito não existe na Bíblia. No hebraico antigo não existe. Hoje existe, no hebraico moderno existe a palavra espírito, mas no hebraico antigo não existe a palavra espírito. É ruá.
certo? Então, se a palavra espírito existe e as pessoas têm espírito, porque Eclesiastes diz assim, eu já falei sobre isso nas paraxás, mas eu parei para gravar um vídeo só para esse assunto. Eclesiastes diz assim, a carne volta para o pó, para a terra, de onde veio. Nós somos Emmanuel, Emmanuel já está dizendo, o homem do barro. Nós somos barro, Adamá, barro. Então a carne volta para a terra. Aí eles dizem, e o espírito volta para Deus. Então quer dizer que Deus tem um saco de espírito que guarda. Isso é bem espírita, né? Isso é ensinamento espírita, porque não estou falando mal, cada um segue sua religião, mas a religião espírita ela tem um pouco mais de 100 anos, né? É a bebezinha de todas elas. Então, e ela só veio surgir depois que a Igreja Católica introduziu a palavra espírito nas escrituras, né? Aí criou-se toda essa doutrina espírita, que existe espíritos. Se a palavra não existe, certamente a coisa também não existe. Eu vou chamar de coisa porque não tem outro nome para dar, né? Então ninguém tem espíritos. O pó volta para a terra e o espírito, que é o ruá é sopro. Sopro é o que? Vida. Então, a vida volta para o eterno, que o deu. Está lá em Eclesiastes. Né? Eclesiastes onde? Vai ler, está lá. Eu não vou dar tudo não aqui não. Né? Eu não vou dar papinha também não. Né? Então, espírito não existe. O que existe é a vida, o sopro, o ruá. Isso está mais do que detalhado na Bíblia, né? Agora, se tua Bíblia tem mais de 25 mil erros, né? Eu não posso fazer nada. 4 mil erros só no Novo Testamento, eu não posso fazer nada, né? Quer seguir os dogmas implantados pela Igreja Católica nas Bíblias modernas, é problema teu. Agora, eu vou seguir o conselho de Yeshua, examinar as escrituras. E para examinar a gente tem que ir para o hebraico. Tá aqui os dois textos, né? Gênesis e Lucas em hebraico. Certo? Todas duas trazendo a palavra ruá, só que na tradução um traz espírito e o outro traz soprar, soprava. Né? E aí você já distingue o erro, né? A mesma palavra no hebraico para uma... Né? Então, mas espera aí, me ensinaram, né? Você está dizendo, me ensinaram que é alma, corpo e espírito. Se espírito não existe, só fica alma e corpo. E como fica vagando? Não fica vagando nada. Eclesiastes também diz que quando a pessoa morre, acabam os conselhos, acabam os planos, acaba a vaidade, né? Acaba os projetos, acaba tudo, né? Fica-se em silêncio, sono profundo, até o dia do julgamento, quando ressuscitarão. Isso é ensinamento de Yeshua. Onde está? Vai ler o Novo Testamento, deixa da tua preguiça, né? Então, lê, que pelo menos nas Bíblias adulteradas ainda tem a essência. Dá para captar dali, porque antes do hebraico, né, eu comecei a ver isso nas Bíblias modernas, né? Aí eu disse, espera aí, se existem contradições nas Bíblias, eu tenho que jogar a Bíblia fora ou eu vou, né, tentar descobrir o porquê dessas contradições? Então está aqui a gente mostrando o porquê dessas contradições no português e nas outras línguas, porque no hebraico não existe contradição. Tá? Então, prosseguindo, aí como a palavra espírito não existe, eu falei ali, né, que a palavra Espírito Santo também não existe. Porque o que foi que eles fizeram? Está aqui Ruá Hakadosh, o Ruá do Santo. Ruá do Santo. O que foi que eles fizeram? Eles tiraram o artigo definido do, né, o Ra,
o rei, o Ra, né, tiraram, que é do, a tradução, tiraram o artigo definido, aí era sopro do santo, ou seja, o santo é o eterno, só ele é santo, sopro do santo. Então, quando tiraram o artigo definido, do, aí ficou sopro santo, sopro santo. E tiraram a palavra Ruá e colocaram a palavra Espírito. Aí ficou Espírito Santo. Então criaram uma pessoa. Certo? Isso não vai dar, não vai ter como explicar isso aqui num vídeo só, vou ter que fazer 2. Tá? Então aguarda o próximo, porque o próximo eu vou falar sobre a questão do batismo. Porque aqui a gente vai falar só do Espírito. Tá? Que não existe. Aí você diz, mas você tem algum texto que prova que não existe? Vamos lá. Tá aqui. Apocalipse 21:1. O que é que diz? O último livro da Bíblia descreve um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Em que o tabernáculo do Eterno com os homens aparece. E ele habitará com eles. Versículo 3. Yeshua, que está paganizado, Yeshua, o Cordeiro, também está lá. Versículo 22. E o Espírito Santo, porém, mais uma vez, não é explicitamente mencionado. Não, outro descuido inconcebível, caso este Espírito fosse a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, está aqui, 21:1 até o 3, e o 22, o Espírito Santo não aparece. Na cidade, que vai descer a cidade santa, a noiva, aparece o Eterno, aparece o Mashiach, o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, mas o Espírito Santo não é citado. Isso quer dizer o quê? Que Espírito Santo não existe. E se Espírito Santo não existe, batismo do Espírito Santo também não. Mas aí, a gente vai ficar só por aqui? Não. Vamos tratar desse texto. Eita, cara, apagou tudo agora. Dá um tempo aí. Deixa eu puxar tudo aqui. Vamos tratar desse texto aqui, certo? Deixa eu buscar, que sumiu tudo aqui. Caramba, não era para acontecer isso. Calma. Está aqui o texto, certo? Isaías 11. Isaías 11. Ok? Então, está aqui Isaías 11, certo? As 7, digamos assim, as 7 manifestações, porque é o seguinte, se a palavra espírito existe, e se tu tem espírito, então está aqui explícito que também o Eterno tem 7 espíritos. Espera aí, o Eterno também tem espírito, tem 7 espíritos. Ele é a vida, e quando ele sopra, ele dá vida. Mas aqui vamos contar quantas vezes a palavra Ruá tem. 1, 2, 3, 4, e por aí vai. 1, 2, está aqui o nome Adonai. 1, 2, 3, 4,
são 7, certo? E a gente vai, né, tentar ler aqui, né? Aqui está Veyasa Rote Megaza. Veyasa Rote Megaza. E sai Venece Misarasav. E prei. E aqui vem, eu só vou chegar até o nome do Eterno para você entender. E aqui tem Venaha Alav Rua. Venaha Alav Rua. Perdão aqui. Nessa Alav Rua Alav. Tá no lame aqui Alav Rua. A gente pode ser, a gente vai fazer o que com esse nome aqui? Adonai. Que a gente não sabe a pronúncia desse nome. Adonai Rua. Então, eu vou traduzir o texto. Você sabe que texto é esse? Texto de Isaías. Vamos traduzir para o português. Vamos traduzir para o português. Né? Vou pegar uma Bíblia aqui, a Bíblia de Thompson para aqui. Né? O que é que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo o seguinte. Repousará do tronco de Jessé, ou seja, de Ishai, né, o pai de Davi, brotará o rebento. Falei do rebento, né? Yeshua. E das suas raízes um renovo frutificará. Ou seja, o povo que chama aí, que diz que Jesus, a gente foi o estudo da gente passado, né? Quem é Yeshua, quem é Jesus, quem é o Yahusha, sei lá, né? Inventaram isso agora. Então, frutificará essas manifestações, né? Estarão presentes na vida de Yeshua, né? É o broto, é o renovo. Então, repousará sobre ele, repousará. Aí, espírito, então quer dizer que ele tinha 7 espíritos, caramba. Ele tinha 7 espíritos, Yeshua tinha 7 espíritos. Então, se Yeshua é Deus também, Deus tem 7 espíritos. Para lá, né? Então, vamos para o hebraico, né? Tira a palavra espírito e bota a palavra sopro, mover, né, ou manifestação. Repousará sobre ele a manifestação do Eterno, Senhor, do Eterno, primeiro. Né, manifestação de sabedoria, segundo. De inteligência, terceiro. Né, a manifestação de conselho, quarto. E de fortaleza, quinto. A manifestação do conhecimento, sexto. E a manifestação do temor, sétimo. Ou seja, se você é discípulo de Yeshua, essas manifestações têm que estar em você também. Tem que estar em você. Está aqui, todas elas. Tá? Eu não vou ler no hebraico, né? Porque aí vai comer muito tempo. Mas está aqui, né? Estão aqui todas elas. E aí eu fiz um rabisco aqui, né? E eu vou trazer, cadê? Ficou meio complicado aqui porque eu estendi a tela. Vou trazer para você aqui. Aqui estão as manifestações, certo? Essas palavrinhas, tá? Aqui está a menorá, não é essa que eu quero primeiro. Também não é essa. E não é que é aquela lá? Vamos lá. Sai você e fica você. Tá aqui a menorá, Isaías 11, né? Mundo vindouro, você a menorá, tá? Ou seja, para você, porque a menorá precisava do azeite e do óleo para poder iluminar, então você precisa do óleo. Quando tiver o óleo, você será canal de 7 manifestações. Eclesiastes 9 e 8, né, Salmo 119 e 105. Então, aqui eu apaguei porque eu tinha dado uma errada aqui. Então, aqui está o Ruá de Adonai, que é o primeiro, que é o Senhor. O Ruá de Rosmar, né, Rosmar,
o Ruá de Biná, o Ruá de Etzá, o Ruá de Gevura, né? Daat e Irat. O que são essas manifestações, né? O que são essas manifestações? Cada bracinho desse da menorá é uma manifestação dessa. São 7 braços, são 7, tá lá, né? Vai examinar a Torá, não fica nesse templo só aprendendo, faz promessa, faz promessa, faz promessa. Tem que examinar a Torá para entender os textos de acordo com as revelações. Isso é Kodesh. Esse é o nível mais alto de revelação e você está pegando aí, mastigadinho. Né? Mas o rapaz aqui teve que quebrar a cabeça, pesquisar, queimar pestana e por aí vai para poder trazer isso aqui. Mas sabe quantos dão valor? Sabe quantos param para assistir isso aqui? Pouquíssimos. E tu acha que eu fico triste com isso? Não, eu fico contente. Porque sabe quantos seguiam os profetas? Eu não estou dizendo que eu sou profeta, não. Sou profeta. Para mim, ser profeta tem que ter aquelas 3 manifestações. E até agora eu não fiz montanha mudar de lugar, não. Sabe quantos seguiam os profetas naquele tempo? Pouquíssimos. Pouquíssimos queriam saber disso aqui. Não queria não saber não. Quantos seguiram Yeshua? Depois da morte dele, muitos seguiram. Mas enquanto ele estava vivo, ele era escorraçado. Ninguém queria saber. Tu acha que os sacerdotes ensinavam isso aqui? Não, de jeito nenhum. Por isso que ele disse que o meu povo perece. O povo estava perecendo por falta de conhecimento. Então está aqui as manifestações lá do rebento de Yeshua, de Isaías 11, que você também tem que ter, né? Porque se você não tiver, você não é discípulo dele. E está ruim, porque não vai se salvar. Né? Então, cada manifestação é um bracinho da menorá. E para você iluminar as outras pessoas, você tem que mostrar todas essas manifestações. Então, vamos para outro ponto agora. Vamos para outro ponto, que é esse aqui. Então, está aqui, né, a palavra paz, né, a palavra shalom, né, a palavra shalom também são 7 manifestações, ou 7 bem-aventuranças, né, paz, segurança, prosperidade, bem-estar, saúde, alegria e felicidade. Isso é um parêntese que eu abri aqui para você saber que cada bracinho daqui ele traz, né? Então a gente tem aqui agora, tá, a menorá, né? A palavra menorá, a raiz dela é 8, né? A raiz dela, é 7. Menorá, a raiz dela é 7. Interessante, a palavra menorá são 7 braços e a raiz dela é 7. O Eterno não faz coisas, não vai buscar em qualquer lugar não. Mas aqui nós temos, né, aqui a palavra menorá, né, que é poste, né, iluminador, né. Aí temos o nome do Eterno aqui, que a raiz é 8, e o nome de Yeshua também, que a raiz é 8, certo? E a palavra Torá também, a raiz é 8. Eu trouxe isso aqui só para a gente tirar algumas dúvidas. Tá, então o que é que quer dizer essas palavras aqui? Certo? O que quer dizer essas palavras? São essas palavras aqui. Tá? Sabedoria. Rosmá, sabedoria. Biná, inteligência. Né? Etza, conselho. Gevura, fortaleza.
conhecimento, da'at, e irat, temor, certo? Então está aqui o texto de Isaías 11, onde tem 7 manifestações de Yeshua, onde essas manifestações iam aparecer ao longo do ministério de Yeshua, que em você tem que aparecer também. Se isso não acontecer, você não é discípulo. Então, são 7 espíritos ou 7 manifestações? Entendeu agora a questão? A palavra espírito não existe, portanto, espíritos não existe. Tá, agora vamos... Eu acho que vai dar tempo, vou fazer num vídeo só. Agora vamos para a questão do batismo no Espírito Santo. O que foi que aconteceu, gente? Presta atenção, isso é histórico. Quando Moshe diz para o povo, fique no monte, não saia do monte, vamos jejuar, vamos nos consagrar, porque o Eterno vai falar conosco. Quantas nações tinham saído do Egito? Só foi os hebreus? Não. Muitas nações. Há quem diga que foram 70 nações que saíram do Egito, 70 línguas diferentes. E o que é que o Eterno diz? Tu vai saber que fui eu que te enviei quando tu, nesse monte aqui, tu me sacrificar a mim. Então o povo comemora Pessá, certo? Comemora Pessá. E aí sai do Egito, comemora a Páscoa, sai do Egito. 50 dias depois, pode calcular direitinho lá na Torá, 50 dias depois, o Eterno conversa com eles. 50 dias depois, o Eterno conversa com eles, cada um na sua própria língua. E não existia cego, não existia surdo, não existia mudo, não existia aleijados, porque a palavra do Eterno diz que todos ficaram de pé, todos ouviram, todos sentiram, todos falavam, todos viam. Ou seja, o povo não tinha imperfeição. Entendeu? Todos. 50 dias depois que eles saíram do Egito, que comemoraram a Pessá, o Eterno fala com ele em 70 idiomas aproximadamente. 70 idiomas, cada um na sua língua, porque existiam várias nações ali, várias nações que tinham saído com os hebreus do Egito, e cada um escuta o Eterno falando na sua língua. Aí o Eterno chega e diz para Moshe, vai surgir um rebento, do lombo de vocês vai surgir um profeta. E Yeshua foi profeta, mas ele foi um profeta no qual essas manifestações foram muito fortes neles, muito poderosas, que ele não conseguia nem pensar por si só. Como ele disse, eu falo do que o Pai me manda falar. Eu não tenho como falar outra coisa a não ser o que o Pai me manda falar. Então, quando o Yeshua morre, o que é que eles comemoram? Eles comemoram a Pessá, a Páscoa. Mas a Igreja Católica foi e colocou Santa Ceia. Mas estão comemorando a Páscoa. Santa Ceia não existe. Isso é outro assunto que a gente depois pode tratar. E aí, o que é que Yeshua diz? Ficai em Jerusalém, no texto das Bíblias modernas, até ser revestido de poder. Ou seja, eles precisavam ter uma demonstração do poder do Eterno nas suas vidas, diante dos seus olhos. Ouvir, ver e sentir aquilo que aconteceu lá no passado. Tanto que Paulo diz assim, as coisas do passado são só sombras do que vai vir no futuro. Se você ler o livro de Malaquias, no finalzinho, Malaquias diz que a gente vai subir para Jerusalém todo ano para comemorar Pessá, Sucote e Shavuot. Tá? E aí, nos textos adulterados, subir e ir para o céu. Lá em Tessalonicenses eles colocaram subir e ir para o céu.
Ninguém vai para o céu porque a cidade vai descer. Já falei sobre isso. Então, subir na Bíblia é ir para Jerusalém, tá? Finalzinho de Malaquias, lê lá que você vai ver. Então, deixa eu pegar o fio da meada. Eu fiquei aonde? A questão do batismo, certo? Aquela manifestação que aconteceu lá no passado, 50 dias depois, eles escutaram o Eterno falando na sua própria língua. O árabe escutou, né, o Eterno falando lá no monte, né, tanto que eles ficaram com medo, né, eles disseram, não, Moshe, né, que tu agora fala com ele e tu vai ser nosso, né, mediador. Aí o Eterno disse, ah, beleza, gostei do que eles pediram. Então, 50 dias depois, o egípcio escutou a voz do Eterno em egípcio, o hebreu escutou em hebraico, o etíope escutou em etíope, né, todos eles lá, né, da região, aquele povo que ficou sendo escravo desde a época de Yosef, né, quando o povo se vendeu para não morrer, né, todo aquele povo, não só os hebreus, mas muitas nações, né, povos de outras nações, ficaram escravos dentro do Egito, porque venderam até suas vidas para não morrer de fome, na época de Yosef, a época da fome. Então, Yosef é José, tá? Então, Yeshua diz assim, não saia de Jerusalém até ser revestidos de poder. Eles comemoram a Pessá, 50 dias depois, do mesmo jeito lá do deserto, porque deserto, presta atenção, né? Hebraico não é brincadeira, hebraico é, o que eu posso dizer? É numerologia, é cabala, né? É simbolismo? Não, é matemática, é poder do Eterno, porque a palavra Midbar e Medaber é escrita do mesmo jeito, Midbar e Medaber, as mesmas letras, só que uma é deserto e a outra é falar. Midbar, deserto, Medaber, falar, mas são escritas com as mesmas palavras, porque o hebraico não tem vogal e aí a consoante você dá a fonética que quer. Interessante que no deserto é que eu falo, é no deserto que eu falo, é o que o Eterno quer dizer com isso. Isso é Kodesh, isso é o nível mais profundo do estudo da Torá. Você está recebendo aí de graça, não estou te cobrando nada. Eu não sou seminário, eu não sou proselitista para te cobrar por ensinamento. Tá? Tem gente aí que cobra, né? Para dizer um ai, para pregar cobra e por aí vai, né? E recebe dízimo, eu não. Tá? Receber de graça dai. Então Yeshua diz assim, não sai de Jerusalém até ser revestidos de poder. 50 dias depois, aí vem aquele tal Pentecostes, que não tem nada a ver, né? Pentecostes, né? Ou seja, o dia de Pentecostes. O que foi que aconteceu ali? Lê o texto direitinho, diz assim, eles estavam reunidos, logo pela manhã, né? E de repente, ou seja, a cidade estava lotada, estava cheia, porque, né, era festa, estava todo mundo visitando Jerusalém. Pessoas de todas as línguas, tribos, nações estavam ali. E, de repente, veio um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa, ou seja, o cenáculo lá onde eles estavam era grande, né? E só que a linguagem aí era figurada. Vento, porque tu tá na tua casa, quando o vento chega, ele chega de repente. Isso não quer dizer que chegou um vento. E viram línguas como de fogo. Não tinha língua de fogo, cara. Não, nada de fogo, tá? O que aconteceu ali, né, foram pessoas que começaram a conversar, o hebreu conversando com o egípcio, e o egípcio estava escutando o hebreu na sua língua, e o hebreu estava escutando o egípcio na língua hebreia, ou seja, o egípcio falando e eu entendendo
o egípcio, como é que é esse negócio? Aí o romano falando latim, né? E os judeus entendendo o latim, o grego, por aí vai. Todo mundo estava entendendo a língua de todo mundo. É como se o Eterno estivesse conversando com eles do mesmo jeito que conversou lá no morro, no monte, né? Todos entenderam o Eterno na sua língua. Eu estava falando hebraico, eu estava falando português, né? Né? Eu não posso dar esse exemplo porque naquela época não existiam essas línguas ainda, né? E existia, mas bem distante, né? Mas aí eu estava falando hebraico e o cara que era romano, que só sabia o latim, estava me entendendo, né? Foi isso que aconteceu. Então não teve línguas estranhas, né? Como essas que a gente vê hoje aí, que ninguém decifra nada, né? Já era para ter catalogado, né? Porque muita gente fala a mesma palavra e, né, um diz que aquela palavra né, quando aparece um tal, né, intérprete, né, e essa palavra numa igreja é uma coisa, aí quando a mesma palavra que o cara imita o outro, né, na outra igreja já é outro significado da palavra. Então, né, é meninice isso, né? Ou é meninice ou é coisa lá do demo, né, do Rassatã, para enganar, porque a emoção, o homem se deixa levar muito por a emoção. Então está aí explicado, não houve línguas estranhas, ou seja, era estranha para eles, porque o texto, quando diz língua estranha, é uma língua que você não fala, não é uma língua que você não conhece. É uma língua que você não fala. Tanto que Paulo diz assim, ó, quando vier um cara aí, né, para pregar, se não tiver um intérprete, que ele fique sentado, não vai pregar. Se tiver alguém para pregar, para interpretar a língua dele, aí ele pode falar. Se não tiver, ele fica sentado e só escuta. Só fale se tiver intérprete. Então, gente de outras nações que vinham pregar, dar testemunho, por exemplo, né? Isso a gente vê hoje. Aí vem um americano, não sei de onde, para pregar, tem que ter um intérprete, porque senão você não entende nada. Isso sim é o que o texto está falando. Paulo está falando disso. E não dessa baboseira que eles chamam de línguas espirituais, língua de anjo. Não dá, né? Não dá. Então, a gente vai para outro texto, tá? Para derrubar de vez essa questão de espírito. Tem um texto lá de João, eu não vou dizer onde, tu vai procurar, né, que ele diz assim, eu, João, né, Yohanan, emissor, teve lá, venho, né, batizar vocês com águas, mas após mim vai vir um que vai batizar vocês com espírito e com fogo. Olha só, espírito e fogo. Na linguagem hebraica, fogo é extermínio, consumir tudo. Jerusalém pegou fogo 2 vezes, então o hebreu sabe muito bem o que é que o fogo faz, né? Tem um texto lá de Yeshua que ele diz assim, olha, se tua mão te faz pecar, corta a mão, é melhor tu cortar a mão do que ser jogado no fogo. A igreja católica pegou aquilo ali e colocou como inferno, né? Não, aquilo ali é Guerrinom, lixão de Guerrinom, era um lixão que tinha em Jerusalém, que o fogo nunca se apagava. Já viu um lixão? O fogo nunca se apagava, né? Então o cara era jogado ali naquele fogo, né? Eles faziam, por isso que eles diziam, não julgueis para não ser julgados, ou seja, julgar é condenar, eles estavam condenando as pessoas, né? Então por isso que Yeshua disse assim, não julgueis, né? Não condeneis, porque julgar é condenar, não batam o martelo. Tiago fala a mesma coisa, né? Então o texto diz assim, após mim virão que batizará vocês com espírito e com fogo. Então o tal do crente pentecostal vai nessa onda de querer ser batizado com fogo. Mas vamos tirar as palavras aportuguesadas, pagãs, e vamos colocar as palavras em hebraico. Batismo é teve lá, tá? Batismo é teve lá. Não existe batismo na Bíblia, é teve lá. E teve lá não é batismo, é imersão. Porque na nossa linguagem ocidental, né, até raspar a sobrancelha, raspar a cabeça, né, é batismo. Então batismo são várias coisas, né, na nossa linguagem ocidental. Mas mergulhar na água, teve lá, né, imersão, teve lá imersão. Aí você mergulhava na água, teve lá, imergia para fazer techuvá. Veja só, teve lá techuvá. Teve lá imergir,
Techuvá, arrependimento, fazer retorno. E tem mais uma palavra aqui parecida, que é tefilá. Tefilá é oração, tá? Orar ou rezar é tefilá, é a mesma coisa. Então João imergia as pessoas nas águas para arrependimento. E esse arrependimento era fazer retorno. Não é só dizer me arrependi, não. Era fazer retorno. Voltar onde você parou, pedir perdão por todos os pecados, voltar e pegar o caminho correto. Eu já expliquei isso nas paraxás. Então, você tira a palavra batismo e coloca a palavra imergir, certo? Imergir, né? Mergulhar. Quando chega mais na frente, né? Com espírito e com fogo, tira a palavra espírito e coloca a palavra ruá, certo? Como eu já expliquei aqui, é ruá a palavra. Então, ruá significa sopro, ou seja, vida. Yeshua, ele tem, João está dizendo, e Yohanan está dizendo que Yeshua, ele tem o poder de imergir você tanto na vida, no ruá, na vida, como no fogo, na morte. Porque se você for jogado no fogo, você vai ser exterminado, que é o que está lá em Apocalipse. Tá? Isso aí é juízo final. Após mim virá um que tem o poder. Por quê? Porque ele se deu a vida dele, né? Ele deu a vida dele. E porque ele deu a vida dele, ele foi testemunho, né? Ele testemunhou com a sua própria vida, ele foi dado a ele o poder, está lá na palavra, o Pai deu a ele o poder, né? De mergulhar você na vida, se você aceitar o sacrifício dele, mas se você não aceitar o sacrifício dele, ele mergulha você no fogo, na morte. Então, não existe batismo com espírito e com fogo. A turma fica pedindo aí espírito e fogo e vão se queimar mesmo, tá? Vão se queimar, porque estão preferindo o fogo. E o fogo está lá em Apocalipse, que é o lago de fogo e enxofre, né? E quando você for jogado ali, você para de existir. Ok? Eu não sei se eu fui claro, né? Se ficou faltando alguma coisa. Tá aqui a menorá, vamos terminar com a menorá, certo? Tá aí a menorá, os 7 bracinhos, né? Yeshua, já o nome Adonai, o nome Yeshua, a mesma raiz, 8. Vamos terminar o estudo, espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, espero ter sido útil, né? E se gostou, dá um likezinho, compartilha, né? Se inscreve no canal, mostra para a família, né? Porque aqui a gente não está brincando, nem pedindo dinheiro e nem fazendo promessa, porque tudo isso é pecado, tá? A gente está apenas com o conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu através dos nossos antepassados, né? Com muita humildade tentar mostrar para você as verdades das escrituras sagradas. Vou recitar Birkat Kohanim e nós vamos terminar. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai panavelecha, vihuneka, Yitzhak Adonai panavelecha veyatzelecha, Shalom. Birkat Kohanim está lá em Números 6, 22, 23, 24, 25, 26, uma coisa assim. Vedetut et haimet, vihaimet teishahe et her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. Elohim Meler Neeman, Elohim é Rei Fiel. Esse é o significado da palavra Amém. Um Shabbat Shalom a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom.